Oiê, quinto ano! Nós ainda estamos dentro da unidade 2 e a unidade 2 está falando sobre a obra-prima da criação. E nós vamos entrar hoje na nossa unidade 3, que ainda fala um pouquinho sobre aquilo que nós falamos na última aula, sobre as transformações do menino e da menina, do homem e da mulher. A nossa aula de hoje, ela começa com um versículo e está dizendo assim, ó: quem acha uma esposa encontra felicidade, recebeu uma bênção de Deus o Senhor. Provérbios 18, 22. A nossa lição 8, ela se chama Feitos um para o Outro e vai falar um pouquinho sobre a história de Jacó. Um pouquinho diferente do que eu fiz na última aula, que eu expliquei e deixei o texto para vocês lerem. Hoje eu vou ler o texto e vou explicar o exercício, tá bom? Então olha lá, aprenda com Jacó. Você se lembra de Jacó? Aquele que enganou seu pai Isaque, o seu irmão Esaú, e por isso teve que fugir para um país distante. Agora vamos encontrar Jacó depois que ele saiu da casa dos seus pais e foi morar com um tio, irmão da sua mãe, chamado Labão, em uma cidade chamada Harã. Essa é uma história interessante. Na sua fuga, Jacó chegou ao Oriente e de repente viu um poço. E em volta dele, 3 pastores que tiravam água para dar às suas ovelhas. Então Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus amigos? E eles responderam: somos de Harã. Jacó então perguntou se conheciam em Harã um homem chamado Labão. E eles responderam que o conheciam. Jacó perguntou-lhes novamente se Labão estava bem. Perguntou-lhes novamente se Labão estava bem, e eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, está vindo ali com as ovelhas. Quando Raquel, que era uma pastora de ovelhas, aproximou-se do poço, Jacó gentilmente tirou a pedra que tampava o poço e deu água para as ovelhas. Depois disso, ele, que estava muito emocionado por conhecer a sua prima, chorou e, beijando-a, disse: eu sou parente de seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel, então, muito feliz, saiu correndo para casa e contou ao seu pai que havia encontrado Jacó. E este, ao ouvir aquela novidade, também saiu correndo para encontrar o seu sobrinho. Ao encontrá-lo, abraçou-o e beijou e convidou para morar em sua casa. Jacó ficou morando com seu tio e começou a trabalhar para ele. Labão, sabendo que não era justo que trabalhasse de graça, perguntou-lhe quanto ele queria ganhar para continuar trabalhando para ele. Então, algo muito especial é dito na Bíblia. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalharei 7 anos de graça para o Senhor, a fim de poder casar com Raquel. Para poder casar com Raquel. Labão concordou com o pedido de Jacó e durante todos aqueles anos ele trabalhou sonhando em casar-se com ela. E mais uma vez lemos algo lido na Bíblia sobre essa história. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas, porque ele a amava, esses anos pareceram-se poucos dias. Essa linda história de amor é linda porque Jacó trabalhou e esperou o tempo certo pela sua amada. E aí veio ali um que eu aprendi, que quem ama espera. E Deus, na sua palavra, ensina que há um tempo e um modo certo para fazermos todas as coisas. E devemos fazer tudo de acordo com o tempo e o modo de Deus para sermos felizes. Então, olha só. Algumas coisas que a gente precisa lembrar e que eu sei que vocês vão perguntar, mesmo a gente não estando junto. Primeiro, era comum naquela época que as pessoas se casassem com parentes, com primos, tá? E era isso que aconteceu. Outra coisa que a gente vê que é estranho, quando a gente fala que o tio o beijou. É comum
nessas regiões ali do Oriente, os homens se cumprimentarem com um beijo no rosto. É um sinal de afeição, de respeito. A gente não tem muito esse hábito aqui no Brasil, mas era um costume muito comum. Ainda hoje, apesar de que naquela época era comum, ainda hoje ele é comum, tá? Raquel, ela era muito bonita e ela ajudava na sua casa. A função da Raquel, além de ajudar com as tarefas domésticas, ela gostava de levar os animais para beber água. Lembrando que Israel, ela tá lá numa região que ela tinha alguns lagos, mas nem sempre eram próximos dos lugares onde as pessoas moravam. Então, o que acontece? Eles precisavam ir até certos lugares, dependendo do caso. Se eles moravam em locais mais secos, eles tinham que ir até um poço. E nesse poço, tirar a água para os animais. Gente, não era rápido, tá? Lembrando que as pessoas não andavam com 2, 3 ovelhinhas. Elas andavam com um monte, tá bom? Então, o que acontece aqui? Quando ele olhou para Raquel e viu que ela era tão linda, tão maravilhosa, não acreditou que ela era sua prima, o que aconteceu com Jacó? Ele se ofereceu para ajudar a dar água para as ovelhas dela. Lembrando também que tirar água do poço, a gente, era um trabalho pesado. Por quê? Você jogava o baldinho lá dentro, você tinha que vir puxando, puxando, puxando. O baldinho, ele tem uma capacidade mais ou menos assim, tá? Então, o que acontece? Ele vem ali, às vezes, 1 litro, 2 litros, e às vezes isso era o suficiente para um animal, um baldinho, tá? Então, significa que se ela tivesse 20 ovelhas com ela, era quase que 20 vezes que ela tinha que jogar aquele baldinho e tirar. E ela só podia sair dali quando todas as ovelhas estivessem hidratadas, quando todas tivessem bebido água. Então, veio lá a nossa lição. Ela tem algumas questões para você resolver. E ela tem aqui um box na página 60, que se chama Trocando Ideias. Troca ideias. A história de Jacó e de Raquel é uma linda história de amor que nos ensina muito sobre como deve ser o amor verdadeiro. Você sabe como começou a história dos seus pais? Peça aos seus pais que contem para você como foi quando eles se conheceram e como que começou a história de amor deles. E registre aqui o que você ouviu. Pro, mas a minha mãe é separada, ou meu pai é separado, ou eu não conheço meu pai, a gente não tem problema. Se o papai ou a mamãe quiser comentar e falar para vocês como é que foi, como é que não foi, você escreve. Se de repente o papai ou a mamãe, ou é a mamãe que mora com você somente, ela falou assim, eu não gosto muito dessa história, não queria colocar, tal, a gente respeita. Faz parte ali da apostila, mas a gente sabe que é uma atividade que às vezes pode mexer com o coração da pessoa e a pessoa pode não querer, pode não se sentir muito bem quando ela vai falar. Então, o que acontece? Você coloca um xizinho ali, tá bom? E a Pro vai entender que, de repente, não foi uma coisa assim tão agradável para a pessoa falar para você, tá bom? Então, não tem problema. Algumas vezes vão aparecer algumas atividades assim em educação cristã. E a Pro respeita vocês, porque são questões dos pais de vocês, tá bom? Então, não precisa se preocupar se você não tiver este exercício aqui, que tem a cartinha escrita, tá bom? Pro, meus pais quiseram falar muita coisa, não coube no espaço. Você pode fazer uma outra cartinha separada, coloca, se você tiver um clipe, alguma coisa, se você não tiver, você cola aqui na folhinha e manda a fotinho pra Pro, tá bom? E aqui veio um quadrinho na página 62, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Essa aula ela tá dividida em 2 partes, e aqui ela vai falar assim, ó, namorar ou ficar, eis a questão. Nós vamos fazer essa parte, nós vamos discutir, a Pro vai dar uma dica de um livro que é legal para os papais de vocês,
terem, quando eles forem ter algumas conversas com vocês, tá bom? Então, olha lá, fiquem curiosos, essa aula vem na sequência. Beijo!